Olá, tem criança aí? Aposto que sim. Como é bom encontrar vocês para mais uma semana de muito aprendizado. Hoje é quarta-feira, dia 4 de novembro. Estamos no mês muito lindo, o mês de novembro. E nesse mês, eu espero que você já esteja aí preparado no seu cantinho, porque esse mês tem muita novidade legal para aprendermos juntos. Então, separa aí seu material, né, de português, separa seu livro de geografia também e pega seu estojo. Antes de começarmos, vamos ver a palavrinha do dia. A palavrinha voltou novamente, né? Acreditar. Essa é a palavrinha. Acredite. Dias melhores virão e estão bem pertinho, né? De chegar esses dias melhores, da gente poder nos encontrar, nos abraçar novamente quando essa vacina chegar, né? E a gente ter um novo olhar para todas as coisas. Vamos agradecer a Papai do Céu, que é muito importante a gente acreditar, mas acreditar agradecendo ao nosso Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este dia, nós te agradecemos pelos nossos alimentos, agradecemos pela nossa família. Fica, Senhor, conosco. Chama Jesus para ficar aí contigo neste dia, te acompanhar desde o nascer até o pôr do sol. Tão bom ficar na presença de Jesus, né? Muito bom. Então vamos rezar juntos? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim seja. O nosso passeio vai começar agora. Você vai pegar o seu livro e vai abrir aí na página 110, de acordo com o seu roteiro. Ir ao museu é uma experiência muito interessante. Nesses espaços, podemos observar, podemos ler, ouvir sobre diversos assuntos, nos divertir com algumas obras. Assim, nos museus, podemos aprender sobre coisas que contam muito sobre a nossa história. E você? O que sabe sobre os museus? Então, a gente vai aprender um pouquinho, né, o que é o museu. De acordo com o artigo 1, considera-se museus, para os efeitos desta lei, as instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem para fins de preservação, estudos, pesquisas, educação, contemplação e o turismo. Conjuntos e coleções de valores históricos, artísticos, científicos, técnicos ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento. Brasil, no ano de 2009. Então, o museu, quando a gente entra lá, a gente não pode tocar. Nós vamos apenas observar. A gente paga uma taxa para entrar no museu, mas essa taxa fica para a conservação dali. A gente está pagando uma taxazinha, mas eles não lucram com isso, né? Só para manter tudo que está ali, pagar água, luz, enfim, o que eles precisam. E aí tem museus que a gente não precisa pagar, que são abertos ao público, né? Que a gente não paga, mas lá dentro do museu é um lugar onde a gente precisa ter muita atenção, prestar atenção nas obras. Tem vários tipos de museus. Tia vai mostrar um para vocês, que é falando sobre o Museu Afro-Brasileiro. É lá na cidade de São Paulo. Mas aqui em Pernambuco tem outros museus. Tia escolheu esse específico porque esse mês, né, no dia 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra. Então, a gente vai conversar durante esses dias sobre a consciência negra, o que é a consciência negra. E nós vamos conversar um pouco. Por isso que eu escolhi o Museu da Consciência Negra. Prestem atenção no vídeo. Olha, o motivo do museu conta muitas histórias. O museu foi pensado em três vertentes, né? História, arte e memória. E
E é nessas três vertentes, o visitante pode passar pela história, desde a escravidão, dentro do navio negreiro, né? E por todas essas manifestações doídas que vêm do navio negreiro, até essa área que nós estamos aqui, ou mais adiante, né? Na memória mesmo, mas na história do açúcar, do café, né? Da mineração, né? E com documentos e com gravuras que ilustram esse momento da história do Brasil. O museu tem muitas obras importantes, né? São quase 6.000 obras. Tem, por exemplo, os pintores, né? Obras do Aleijadinho, do Estevão Silva, os pintores do século XIX, mobiliário do século XIX, mobiliário das senzalas. Mas o fato de estar no parque, em volta da natureza, e a natureza é que mexe com a religiosidade africana, entende? Todos os deuses africanos são voltados para ela, para a natureza, que é Oxalá, que é Xangô, que é Oxumaré. Quer dizer, então, portanto, esses dois encontros são muito importantes para que o museu sobreviva e tenha esse ares de benefício para toda a população de São Paulo. O museu, sobretudo, trabalha na ideia de autoestima, ou seja, a gente quer que quando alguém, negro ou não, venha ao museu, saiba dessa história, que nem está escrita na história geral do Brasil, né? Quer dizer, então é uma história que o museu tem a obrigação de contar. Olha aí que legal, né? Quantos aprendizados. Esse senhor aí, ele é o curador. O curador não é que vai cuidar nem fazer nenhum remédio. Curador quer dizer aquela pessoa que cuida dali, daquele lugar, né? Ele é quem orienta, ele é quem mantém as coisas todas nos lugares. E aí, na página 110 e 111, vocês vão fazer uma leitura que diz assim: crianças e idosos vão ao museu pela primeira vez. Vamos fazer essa leitura aí junto com um adulto de casa. E aí vocês vão responder a página 112 e a página 113. Essas páginas, vocês farão, né, toda a leitura dela e no final da aula vai ter as páginas para você conferir, se você acertou, tá bom? E aí nós vamos para a página agora 114, que diz assim: incêndio corrói Museu Nacional. Nas notícias, as fotografias e as legendas desta página farão vocês entender melhor o que o noticiário estava falando na época. Mas você sabia que há jornais que noticiam os fatos apenas por meio de álbuns de fotos? Colocam as fotos e as legendas, como está aí embaixo. Então, aqui nós temos na página 114 as fotos, né, desse triste incêndio que aconteceu lá no Rio de Janeiro, onde pegou fogo nesse museu. Veja a imagem que vocês estão vendo aí, né? Museu Nacional, 200 anos, a tragédia do Museu Nacional. Então, aí vocês estão vendo, ele pegou fogo por inteiro. Era um prédio antigo, né? Parecia um castelo, um casarão grande, antigo. E aí ele foi investigado, né? Durante muitos... Isso foi no ano de 2018, e passou-se 2 anos de investigação para saber se tinha sido feito, se era um incêndio que foi provocado, se não foi. Eu vou soltar a matéria para vocês darem um entendido, né? Que museu foi esse e o que foi que aconteceu. E aí depois vocês vão fazer também a página 116 e 117, que fala um pouquinho sobre o Museu Nacional. Há exatos 2 anos, um incêndio no prédio do Museu Nacional, também no Rio de Janeiro, destruiu o maior e mais importante acervo histórico-cultural do país.
A maior parte do acervo de cerca de 20 milhões de itens foi totalmente destruída pelo fogo. Fósseis, múmias, registros históricos e obras de arte viraram cinzas. Em julho deste ano, a Polícia Federal concluiu que o incêndio começou em um aparelho de ar-condicionado do museu e descartou qualquer conduta criminosa. A restauração das fachadas e do telhado do Palácio da Quinta da Boa Vista deve sair do papel até o começo do ano que vem. A reabertura parcial do museu está prevista para setembro de 2022 e a reabertura total para 2025. O orçamento estimado para a reconstrução é de 372 milhões de reais. Realize as atividades das páginas 112 e 113, 116 e 117. Nessa imagem aí vocês estão vendo uma sala de um museu, onde tem pessoas, né, olhando, tirando fotos, né? E nessa outra, né, um museu de imagem, que a gente tem a impressão de estar vendo a Mona Lisa, né? Deixa que é um caminho, e nesse caminho a gente vai vendo o braço, as coisas não param, né? Um museu virtual. Bons estudos!